could I know your wind would blow in the rain? Hey, how could I see? What would they make out of me? Fala, galera! Aqui quem tá falando com vocês, Mr. Robson Seixas. Vocês estão ouvindo aí ao fundo, né? Meu menino tá aqui vendo desenho, mas vamos gravar aqui do jeito que é mesmo. Ao fundo, meu amigo, professor Eustáquio Presley. Bom dia! Hoje são 31 de dezembro de 2020, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a FUNAI, Fundação Nacional de Amparo ao Índio. O órgão que elaborou as questões foi a Fundação FUNRIO. Veja a questão aí. Temos assim, entre aspas, a identificação do sexo da criança antes do nascimento é ilegal, sendo, entretanto, uma prática generalizada. Vou repetir. A identificação do sexo da criança antes do nascimento é ilegal, sendo, entretanto, uma prática generalizada. E aí vem a questão. No trecho em destaque, a conjunção grifada pode ser substituída sem alteração de sentido por... E aí, dois pontos. Opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Vamos lá. Ela traz aí, inicialmente, duas orações. Acabei de ler. Traz duas orações. E aí, você vê, nas orações acima, você vê a palavra, a conjunção, entretanto. Entretanto, está aí. É uma conjunção. Então, o que a questão quer? Ela quer que você encontre a única opção que traga uma palavra que venha a substituir a conjunção entretanto. E que essa substituição não acarrete mudança no sentido da oração. Entendeu? Então você vai procurar a única opção com uma palavra que, substituindo a conjunção entretanto, a oração, o sentido continua o mesmo. Então, procure essa opção aí. Depois eu volto. Muito bem, então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única opção que traz uma palavra que vai substituir a conjunção acima, entretanto, sem alterar o sentido da oração. Então, para que eu descubra essa opção, eu preciso entender qual é o sentido da conjunção entretanto. Então vamos aí.
a identificação do sexo da criança antes do nascimento é ilegal, sendo, entretanto, uma prática generalizada. Então você vê facilmente que essa conjunção, entretanto, traz a ideia de contrário, adversidade. O que está na primeira oração, aqui a identificação do sexo da criança antes do nascimento é ilegal, essa afirmação aqui, ela é contrariada pela segunda oração, porque a segunda oração traz coisa diferente. Porque quando eu digo que a identificação do sexo da criança antes do nascimento é ilegal, quando eu digo isso, então o normal seria que ninguém a praticasse, a identificação do sexo. Seria que ninguém a praticasse, o ideal. Só que a segunda oração contraria. Diz que mesmo sendo ilegal, essa identificação do sexo da criança antes do nascimento, mesmo sendo ilegal, ela é uma prática generalizada. Então você vê que a segunda oração, sendo entretanto uma prática generalizada, ela contraria o sentido da primeira oração. Porque o normal seria a identificação do sexo da criança antes do nascimento é ilegal. Por isso mesmo, ninguém a pratica. Seria aí o ideal, a consequência. Só que aqui a segunda oração diz coisa diferente. Que mesmo sendo ilegal a identificação do sexo da criança antes do nascimento, é uma prática generalizada, mesmo sendo ilegal. Então você vê que a segunda oração contraria o sentido da primeira. E essa conjunção, entretanto, é uma conjunção adversativa, por isso mesmo, porque é o contrário. Aí diz que a identificação do sexo da criança antes do nascimento é ilegal, sendo, entretanto, uma prática generalizada. Então vamos encontrar aí agora a opção correta, que traga a palavra aí. Vejamos a opção A, traz a palavra por isso. Se eu colocar essa conjunção aí, por isso, no lugar de entretanto, vai dar sentido diferente. Não é o que diz a oração. Vamos lá, veja o exemplo. A identificação do sexo da criança antes do nascimento é ilegal. Por isso, é uma prática generalizada. Viu aí como não dá certo? Porque por isso é uma consequência em relação à primeira oração. A primeira oração diz, a identificação do sexo da criança antes do nascimento é ilegal. Então, o por isso, se você coloca por isso, fica, por isso ninguém a pratica. Seria o correto. Só que aí não é, o sentido não é esse. O sentido aí é contrário. A identificação do sexo é ilegal. Entretanto, é uma prática generalizada. É o contrário de por isso. Por isso não cabe aí, muda o sentido da oração. Então, a opção A não é a opção que a questão quer. Porque a expressão por isso no lugar de entretanto muda o sentido da oração. E a questão quer uma expressão que não mude o sentido da oração. Vejamos a opção B de bola. Traz aí a palavra pois. Se você substituir pois, ou se você substituir entretanto pela palavra pois, também não dá certo. Porque pois é consequência, é resultado, é conclusão. E aí não é o caso, aí é de oposição. A identificação do sexo da criança antes do nascimento é ilegal, pois é uma prática generalizada, não dá certo, porque pois não é conjunção que traz a ideia de oposição. Então, não dá certo substituir, entretanto, por pois. Vejamos a opção C, traz aí a palavra contudo. Vamos substituir a conjunção, entretanto, por contudo, e vejamos se dá certo. Eu digo assim, a identificação do sexo da criança antes do nascimento é ilegal, sendo, contudo, uma prática generalizada. Encontramos finalmente a opção que a questão quer. É a opção C de casa correta.
porque a palavra contudo pode substituir a conjunção entretanto, sem alterar o sentido da oração, porque contudo também é contrário, entretanto também é contrário. Então encontramos a opção que a questão quer, opção C de casa. Então eu digo assim no lugar de entretanto: a identificação do sexo da criança antes do nascimento é ilegal, sendo, contudo, uma prática generalizada. Então, contudo, é uma conjunção adversativa, contrário. Entretanto, também é uma conjunção adversativa, contrário. Pronto. Substituímos a conjunção entretanto por contudo, e o sentido continuou o mesmo. Não houve alteração no sentido da oração. Então, a opção C é a opção que a questão quer. Vejamos a opção D de dado. Traz a palavra aí, portanto. Portanto é conclusão e não contrário. Então, portanto, não pode substituir a conjunção entretanto, porque entretanto é contrário. Portanto não, portanto é consequência, é conclusão. E não pode substituir aí a conjunção entretanto. É o contrário. Veja, a identificação do sexo da criança antes do nascimento é ilegal. Portanto, uma prática generalizada não cabe, porque, portanto, é uma conclusão. Seria uma conclusão aqui em relação à primeira oração. Portanto, o correto seria: a identificação do sexo da criança antes do nascimento é ilegal. Portanto, ninguém a pratica. Seria o ideal aí. Só que aí as pessoas praticam. É o contrário do que diz a primeira oração. Então, portanto, não cabe. Vejamos a opção é logo. Logo também é conclusão. Não cabe também, não pode substituir a conjunção entretanto. Entretanto é contrário. Já logo é consequência. Logo é conclusão, não pode. Seria o contrário aqui. Veja, a identificação do sexo da criança antes do nascimento é ilegal, sendo logo uma prática inexistente. Seria o correto aí, com a preposição logo. Logo, ninguém a pratica. Seria aí a conclusão. Só que aqui é o sentido diferente. Aqui o texto está dizendo que a identificação do sexo da criança é ilegal. É ilegal. Só que as pessoas a praticam. Só que, entretanto, as pessoas praticam. Contudo, as pessoas a praticam. Entendeu? Então, entretanto, contudo, porém, mas, são conjunções adversativas. Caberiam aqui todas elas. Mas, porém, contudo, todavia. Igualmente a entretanto. Mas as outras que estão aqui nas opções A, B, D e E não cabem aqui. Por isso, pois, portanto e logo. Não cabem. A única conjunção que cabe aqui para substituir entretanto é a outra conjunção adversativa, contudo. Então, resumindo, a única opção correta aí é a opção C de casa. Mais um vídeo e muito obrigado.